Deuteronômio 28, versículos 1, 2 e 15 diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas estas bênçãos. E aí Moisés vai falar sobre as bênçãos. Bendito serás ao saíres, ao entrares, bendito o fruto do teu ventre, a tua amassadeira, o teu celeiro, os rebanhos. Ele vai falar tantas coisas extraordinárias. E no versículo 15, então ele diz: porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas essas maldições. E aí ele vai falar sobre as maldições da lei. E a maldição, ela é uma sentença já promulgada. Então você precisa entender, Deus não quer o mal de ninguém. Essas coisas sempre existiram, as leis existem para refrear os impulsos errados. É assim? É assim. Então nós precisamos compreender que Deus tem sua lei moral. Mas o que nós queremos nessa manhã alcançar é o entendimento de que sermos fiéis à voz de Deus nos remete a uma vida de bênção. Nós temos buscado as promessas maravilhosas de Deus. Deus tem promessas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem promessa para você que está aqui nessa manhã. Promessas que são genéricas, que dizem respeito a todo o povo do Senhor. Existem também aquelas que são as promessas específicas, as coisas que Deus fala na tua especificidade, diretamente para você, porque Deus é um Deus pessoal. E nós estamos buscando as promessas de Deus. Deus, eu quero alcançar o que o Senhor tem prometido a mim, tem falado a mim. Deus, nós queremos alcançar aquilo que são as promessas de Deus para nós, igreja do Senhor. Por fim, a maior de todas as promessas, aquela que Paulo chama da nossa bendita esperança, que é a promessa de todos nós estarmos juntos a Ele na eternidade, participando do seu gozo eterno. Ele disse lá em João capítulo 14, né? Ele disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele disse aos discípulos que os discípulos estavam com o coração conturbado, porque ele estava anunciando a sua ida. Ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E ele disse: se eu vou é porque voltarei. E o Senhor tem uma promessa de nos levar para próximo dele eternamente. Então Moisés reúne, ali estava o povo de Deus, e o povo de Deus, ele estava vivendo aquele momento em que eles estavam olhando para a terra prometida, as margens da terra prometida, depois de 40 anos de frustração, peregrinando no deserto, pela incredulidade dos corações dos seus pais. Agora essa nova geração, ela estava assim desejosa, ansiosa, por entrar na terra da promessa, possuí-la. Era herança do povo de Deus. Deus nunca delimitou uma terra e disse: essa terra é do Brasil, essa terra é da Argentina, essa terra aqui é da Colômbia. Não. Mas aos hebreus, Deus deu uma terra específica, as fronteiras específicas. Ele traçou todos os limites dessa terra e disse: vocês possuirão essa terra será de vocês. Vocês encontrarão lá nações em que vocês as despojarão. Por que isso? Porque quando você conhece a história, você entende a mente de Deus, né? Você entende pela palavra, pelo Espírito, mas você conhece a história. Por que disso? Porque às vezes a solução
para um problema no nosso mundo decaído, não é o que Deus queria de forma ideal, mas é aquilo que é possível para diminuir a iniquidade. Então os hebreus estavam para entrar naquela terra e possuir por herança, havia uma expectativa, e Moisés vai então trazer para eles aquilo que deveria ser uma orientação para que eles alcançassem o sucesso que desejavam. Moisés estava dizendo para eles: para que vocês alcancem tudo aquilo que é o desejo, o anseio do coração de vocês, vocês precisam ser fiéis à voz de Deus. Se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, cuidando em guardar tudo o que te tem mandado o Senhor teu Deus, então estas bênçãos te alcançarão. Então essas bênçãos virão sobre você. Olha só, talvez nós precisemos pensar um pouco mais nisso que está escrito aqui, na nossa busca às promessas, às bênçãos, às vitórias do Senhor, e Ele nos tem abençoado. É o desejo do Pai, do Abba, abençoar a sua vida. É o desejo do Pai fazer o melhor por você. Ele disse: eu sei que pensamentos tenho acerca de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus quer sempre o melhor, e nós estamos em busca das bênçãos, em busca das promessas de Deus. Mas nós devemos fazer uma pergunta a nós mesmos. Nós devemos questionar o nosso próprio coração, para saber se nós estamos sendo fiéis à voz do Senhor, porque esta é uma regra que se aplicará a nós. Ninguém pode deixar de dar ouvidos a Deus, ninguém pode deixar de ser orientado pela voz do Espírito Santo do Senhor, e querer ser abençoado, e querer ser favorecido, e querer ser acolhido, e querer ser admitido por Deus. Não é assim que as coisas acontecem. E a gente sempre está lidando com pessoas no dia a dia, que estão ali chorando: Deus, olha pastor, eu não sei porque essas coisas, e assim, assado. E eu não estou aqui querendo ser amigo de Jó, e dizendo que os teus problemas é fruto de pecado, não. Mas muitas vezes nós precisamos entender: será que nós estamos ouvindo aquilo que Deus está querendo falar conosco? Esse tema é um tema assim tão sério, é algo que a gente precisa entender acerca da voz, da palavra, da vontade do Senhor, dos mandamentos do Senhor. Quando Jesus escreve as 7 igrejas, ou manda que escrevesse as 7 igrejas da Ásia Menor, ele fala sobre vários temas. Ali existiam problemas diversos, mas tem uma mensagem que ele manda por igual a todas aquelas igrejas, mesmo elas tendo características completamente diferentes, problemas, algumas nem esse nível de problema possuía, mas ele manda uma mensagem a todas elas. E qual é essa mensagem? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você entende isso? Jesus estava dizendo, ele traz essa advertência às igrejas, e ele está dizendo: olha, deem ouvidos à voz do Espírito Santo. O interessante é que essa escrita é direcionada àquelas igrejas que estavam passando por pecados, problemas, desvirtuando a sã doutrina, um problema de frieza na igreja de Laodiceia, sim ou não é? Mas mesmo aquelas igrejas, como Esmirna e Filadélfia, que eram igrejas, do ponto de vista ali da escrita de Jesus, um exemplo, o Senhor também disse a elas: ouçam a voz do Espírito Santo, porque se para aquelas havia uma necessidade de correção, para estas havia uma necessidade de fortalecimento. O que o Senhor nos quer dizer é que entre nós, não importa, irmãos, se tem alguém aqui com uma fraqueza, se tem alguém aqui talvez lutando contra um pecado, se tem alguém aqui que está passando por alguma desvirtuação doutrinária, Deus está dizendo: ouça o que o Espírito diz.
Mas mesmo você que está firme no Senhor, que está forte na sua fé, precisa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Não há exceções entre nós. O Espírito de Deus está aqui, posto por Ele, para nos guiar, para nos orientar, para nos fortalecer. Ele é responsável pela nossa santificação, pela nossa conduta, pela mudança do nosso caráter. E nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Esta mensagem, ela foi uma mensagem genérica, ela foi uma mensagem a todas as igrejas, para que nós nos mantivéssemos, eu digo aqui no contexto de ser igreja, né? Fiéis a Deus, e pudéssemos alcançar tudo aquilo que Deus tem. As igrejas, Ele também escreveu, né? Ou mandou que se escrevesse, mandou uma mensagem, né? Ser fiel até o fim, e dar-te-ei, né, a coroa da vida. Ser fiel, e você vai receber um novo nome na glória, e você vai ser uma coluna no templo do meu Deus. Então haviam promessas, e há promessas, porque essas promessas não foram apenas para essas 7 igrejas, mas as promessas tocam a nós nesse tempo, maravilhosas, para aquelas igrejas e para nós também. Mas é necessário que, assim como eles precisavam compreender, nós também precisamos compreender, irmãos. Não temos esperança se não aprendermos a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e sermos direcionados por Ele. Será que você tem sido fiel a esta voz? Esta voz que está bradando, esta voz que está falando. Olha só, aí você pensa, como é que eu sei que eu sou fiel? Como é que eu posso ser fiel? Então a gente começa a buscar aqui resposta para isso, porque eu acho que não adianta apontar problemas só, a gente tem que buscar resposta para isso. Eu vou trazer algumas coisas aqui para a gente. Como saber se eu sou fiel à voz do Espírito Santo? Ah, pastor, é porque eu frequento a igreja. Ah, porque você frequenta a igreja, você tem ouvido e sido fiel à voz do Espírito Santo? Eu não acredito que seja só por isso, até porque eu posso dizer que eu conheço pessoas que frequentam igrejas que não são fiéis à voz do Espírito Santo. Então o fato de você frequentar uma igreja não te rotula como alguém fiel. Não te rotula como alguém fiel. Mas além de frequentar, talvez você diga, não, é porque eu sou dizimista, sou ofertante, eu participo de alguma coisa na igreja. Isso é muito bom, isso é necessário, tanto quanto frequentar a igreja. Mas isso não atesta acerca de você, por si só, que você é alguém fiel. Mas olha, existem algumas coisas que você pode procurar observar em si mesmo, que podem dizer respeito a se seu coração tem sido fiel à voz do Espírito Santo ou não. Olha só, nossa fidelidade é comprovada quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Agora, ouvir aqui, queridos, não é apenas receber uma mensagem. Eu ouvi o que você falou. Não. Ouvir aqui é no sentido de você acatar aquela mensagem. Porque tem gente que entra por aqui e sai por cá. É assim ou não é? Então fala que teve, o pastor conta que um dia ele estava na congregação e o irmão estava assim, ó. E ele pregando a mensagem ali, o sermão, e o irmão assim. Aí ele, quando acabou o culto, foi até o irmão. E disse, irmão, eu vi que na hora que eu estava pregando a mensagem, você estava com a mão no ouvido assim, ó, de um lado, segurando. E ele diz, ô pastor, a mensagem estava tão boa que eu não queria que entrasse por cá e saísse por cá, então eu fechei aqui, que é para ficar, que é para não descer. Ele na humildade dele, né? Olha só, e o pastor deu risada daquilo, mas depois aquilo se tornou até uma ilustração na mensagem dele, né? Muitos anos atrás eu vi o pastor contando isso. Então olha que coisa, né? Ele estava tão bom que eu não queria que entrasse e saísse. Você sabe por quê? Porque na sua simplicidade ele tinha percepção que muitas vezes Deus fala conosco, que o Espírito Santo fala conosco, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, e ele não queria perder aquilo que o Espírito Santo em essência estava falando com ele. Ele queria absorver tudo, cada gotinha daquilo que estava sendo derramado na alma dele, através da voz do Espírito Santo.
Então ele tapou um dos seus ouvidos, e ele queria acatar aquela voz. Será que você tem acatado aquilo que o Espírito Santo tem falado com você? A palavra de Deus nos mostra que o Espírito de Deus, ele fala no nosso interior, fala ao nosso coração, para não ficar apenas em exemplos pessoais. Você já teve a experiência de ouvir a voz de Deus no seu coração, a voz do Espírito do Senhor na sua vida? Como é maravilhoso, não é verdade, irmãos? E não é algo que vai fazer você levitar, tremer. Não, vamos deixar as emoções à parte. Embora que a emoção faça parte do culto, a emoção faça parte da relação que temos com Deus, não é verdade? Mas apesar disso, é necessário que nós compreendamos que Deus é percebido, aleluia, através da fé, também através de nossa razão, porque o próprio apóstolo Paulo diz que o nosso culto é racional, deve ser racional, não é assim, pastor? Então olha, queridos, como é importante a gente entender isso. O Espírito está falando, na palavra de Deus, o Espírito fala a Pedro, o Espírito fala a Paulo. Pedro estava lá em Jope, e o Espírito Santo disse a ele acerca de uns homens que vieram convidá-lo até Cesareia, para ministrar uma palavra na casa de um gentil. E o Espírito Santo disse, vai com esses homens, porque eles vieram aqui, porque foram enviados a ti, pode ir tranquilamente. Então eles atestam ter ouvido tantas vezes a voz do Espírito Santo, mas isso não foi só uma manifestação para a igreja primitiva. Nós temos tido a experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. Todos nós temos uma consciência moral, uma prova cabal da existência de Deus. Onde é que vem essa consciência moral? Nós temos uma consciência moral, mas nós cristãos, nós verdadeiramente transformados, convertidos, nascidos de novo, nós temos, para além de uma consciência moral, nós temos o Espírito em nós, que traz uma consciência cristã, uma consciência do caráter de Cristo, para sabermos nos portar. E esta voz, ela fala lá no nosso interior, ela fala ao nosso coração. Se uma consciência moral na vida de pessoas descaídas pelo pecado fala e diz assim, você não pode fazer isso, quanto mais a voz do Espírito Santo no coração daquele que crer, daquele que tem a experiência de ter nascido de novo. Ouça a voz do Espírito dentro do teu coração, na tua alma. Ele quer falar com você, ele quer fazer-se ouvido, e você precisa dar lugar a isso. Você precisa dar lugar a isso. Tantas experiências maravilhosas. Lembro de um dia que eu tomei até um choque. Eu estava sentado morava nessa época lá no interior. Estava sentado assim na sala, junto ao telefone, estava vendo uma programação, e de repente eu vi uma voz no meu interior e disse assim, ore para você pregar em tua igreja. Eu não era pastor nessa época, isso tem anos. E eu pensei naquele momento, tomei aquele choque, eu estava junto ao telefone. E eu tomei aquele choque, eu disse, pensei assim, pregar nessa igreja, isso é impossível, porque o pastor era bem tradicional, e eu naquela pegada renovada, esse negócio não vai dar certo. Aí, não levou 2 minutos, o telefone tocou do meu lado, eu atendi o telefone e falei, alô, e a voz lá falou assim, irmão Marcos, eu falei, ele mesmo, disse, irmão, é fulano aqui da igreja até, eu queria te convidar para você pregar aqui. Me deu um frio na espinha. Disse, gente, isso é incrível. Incrível. Disse, vou, irmão, pode agendar aí que aí eu vou. Nem que eu nunca mais pregue, mas eu fui lá. Incrível como o Espírito Santo fala com a gente e nos direciona. Quando você pede a Ele a sua orientação, Ele te direciona. Olha que maravilha. Mas também o Espírito fala por esta voz exterior. Nós temos o costume de falar, mas às vezes a dificuldade de crer que Deus fala através dos líderes, dos pastores. Será que eu estou aqui falando de mim mesmo? Ou será que o Espírito Santo está falando aqui nesta manhã? Será que Ele não está usando os meus sentidos, as minhas faculdades, para poder se expressar à congregação? E será que nós temos dado ouvido à voz do Espírito Santo? Porque se você diz que o Espírito Santo fala através do meu pastor, o Espírito Santo fala através do meu líder,
Então é necessário que você dê ouvidos a esta voz. Por que muitas vezes nós estamos ouvindo, mas não estamos dando crédito, não estamos acatando, não estamos recebendo, não estamos nos deixando direcionar pela voz daquele que fala conosco? Pois eu quero dizer a você que o Espírito Santo fala. Ele não está calado, ele está falando. E quando nós estamos pregando, quando nos colocamos na direção do Espírito Santo, ele nos usa. Quando nós estamos aqui, vocês estão lá nas classes, as professoras agora estão lá no culto com as crianças, nas escolas bíblicas com as crianças. Deus está usando elas para falar a vida desses pequeninos, para que eles recebam de Deus. Então você não pense que aquelas crianças estão lá para não ficar aqui bagunçando no santuário. Não seja presunçoso a ponto de você achar que o relevante acontece aqui. Eu quero dizer para você, talvez seja muito mais relevante que esteja acontecendo lá embaixo, na formação dessas crianças, que serão um grande exército de Deus, aleluias, e já o são. Ontem aqui, elas vieram para o cultinho das crianças aqui, uma bênção, e não vieram de mãos abanando, trouxeram suas colegas, seus colegas, uma bênção. Você sabe o que é isso? É Deus usando, é Deus trabalhando, é Deus abençoando. Então elas estão lá recebendo de Deus. Então dê valor ao que está acontecendo lá embaixo, porque existem pessoas sendo usadas por Deus para falar o coração dos adolescentes que estão lá, das crianças em faixa etárias diferentes de idade. Deus está ali. O cultinho das crianças não é uma atividade, sabe? Alguma coisa assim, se der a gente vai, se não der a gente não vai e tanto faz. Eu disse isso aqui a vocês: ensinem, deixe seus filhos ser fiéis a Deus. Não negocie o dia em que eles estão aqui desejosos de vir adorar a Deus, ouvir a Deus, participar das coisas concernentes ao reino do Senhor. Deixa eles ouvirem a voz do Espírito Santo e crescerem na graça e no conhecimento do Senhor. Então o Espírito Santo está falando, e nós precisamos acatar ao que Ele fala. Não adianta o Espírito Santo estar aqui usando pessoas para ministrar o coração da igreja, e a igreja está endurecida, ensurdecida, tapando os ouvidos e dizendo: mas eu não sei, olha, eu não acho, eu não creio que seja assim. Nós temos ouvido muitas vozes nesse tempo, muitas vozes. Existem essas vozes influenciadoras lá nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas universidades. E sabe por que muitas vezes o nosso coração se inclina a estas vozes? Admiramos aquele chefe é o cara. Admiramos aquele professor, o cara sabe tudo, ele pode até saber tudo da sua matéria, não sabe nada de Deus. Não sabe nada de Deus, cara. Você sabe quem sabe tudo de Deus? É o Espírito Santo de Deus, Jair. Jesus disse: Ele nos guiará, Ele guiará vocês a toda a verdade. Bendito seja o seu santo nome. Então você precisa acatar a voz do Espírito Santo. Será que você tem acatado? Uma outra coisa, nossa fidelidade é comprovada quando somos guiados pela voz do Espírito Santo. É receber em nós e permitir que ela nos oriente. Olha o que aqui diz o texto sagrado de Romanos, preste atenção nisso. Pois todos, versículo 14 do capítulo 8 de Romanos, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é filho, se Ele é Abba para você, você é guiado pelo Espírito Santo. Agora, se você não tem sido guiado pelo Espírito Santo, então você precisa rever a postura de filho, embora você seja uma criatura de Deus, porque todos somos. Mas a palavra de Deus diz que todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 12, está esse texto, depois você confere. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão
para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Que cantamos aqui na estante. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito, o Espírito Santo, confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você tem esse testemunho no seu coração? Você tem esse testemunho no seu interior? Há uma convicção em você que não pode ser deletada, é impossível, é como uma marca em você. Então ninguém venha dizer que você não tem aquilo que você tem. A pessoa diz, eu não creio na existência de Cristo. Eu digo, é impossível para mim negar a existência de Cristo, porque se Ele não existe, quem mudou a minha vida? Eu sinto a presença dEle. É uma convicção que não é apenas um mero ato religioso. A religião, em todas as suas, digamos, nas suas vertentes, ela tenta até moldar o homem. Vamos tornar aqui, eles amar melhor, eles amar mais nervoso, vamos tentar acalmá-lo. Eles amar gosta de brigar, vamos tentar dizer a ele que ele seja mais tranquilo. Eles amar. Você apoia MMA, meu velho. Então assim, isso é religião. Porque a religião quer pegar você por fora, mas Deus pega você por dentro. É lá dentro que Ele trabalha e transforma você. E aí os efeitos vêm para o lado de fora. Então Ele não está atrás de tornar você melhorzinho, Ele está atrás de transformar você completamente. É isso que Ele quer. E é disso que você precisa. Então nós somos transformados pelo Espírito Santo. Mas não somos só transformados, nós precisamos, além de sermos transformados, sermos guiados por Ele. Olha o texto de João 16, você precisa aprender aqui. Tenho ainda muito para lhes dizer, Jesus falando, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que ouvi e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo o que o Pai tem é meu, disse Jesus. Tudo isso eu disse, que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Olha aqui, o que é que Jesus está dizendo? O Espírito Santo fala, Ele vai falar com você. Diga isso quem está do seu lado, o Espírito Santo vai falar com você, quer falar com você, você precisa dar lugar. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade. Olha aí, veja se isso não está completamente coerente com o que Jesus diz às igrejas, né? Ouça a voz do Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo. Ele estava dizendo aqui, então ele fala a Éfeso, e ele queria dizer a Éfeso o seguinte, aos irmãos em Éfeso, aquela igreja, vocês deixaram cair, em algum lugar da jornada de vocês, o primeiro amor. É necessário que vocês se arrependam e voltem, e resgatem esse primeiro amor. Mas tem uma coisa, para isso, vocês precisam ouvir o Espírito Santo, porque Ele é quem vos guiará. Estou parafraseando aqui. Ele é quem vos guiará de retorno a este amor que vocês deixaram para trás. História com Jesus não é brincadeira não. Mas ele também fala Esmirna, só que Esmirna foi uma igreja em que ele disse, olha, vocês, apesar da aparente pobreza de vocês, vocês são ricos, e essa riqueza que ele falava não era material, mas ele falava de uma riqueza espiritual. Mas mesmo a esses irmãos, Jesus havia dito, olha, vocês vão passar por uma dura prova, porque alguns de vocês serão lançados na prisão. Então ele disse a estes irmãos, deem ouvidos à voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai conduzir vocês a uma postura de fé e de força, para que vocês possam suportar o que virá pela frente. Olha como
você vai entendendo. Laodiceia, uma igreja que se orgulhava, nós somos abastados, ricos, não temos necessidade de nada, e Jesus disse: vocês são miseráveis, pobres, estão nus, eu aconselho que de mim vocês comprem colírio para que vejam, ouro fino para que vestes brancas, para que vocês sejam purificados. Uma igreja que carecia de um avivamento, uma igreja que precisava desesperadamente de um fervor espiritual no seu coração, para compreenderem de fato quem eles estavam sendo em Deus. Pessoas frias, as quais não permitiam que Jesus entrasse na plenitude, na vida, no seio, no coração daquela igreja. Só o Espírito Santo podia conduzi-los ao fervor espiritual. Eu digo a você, jovem, adulto, ancião, você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai conduzir você à posição em que Cristo te quer colocar. E nós estamos muitas vezes decidindo a nossa própria vida, dizendo: olha, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo. E às vezes você está em choque com a vontade de Deus. Às vezes o seu discurso, o seu linguajar, a sua filosofia de vida, a sua ideologia está em choque com a vontade de Deus. E você resiste, sabe por quê? Porque você não compreendeu que os filhos precisam ser guiados pelo Espírito do Pai. Precisam ser direcionados por Ele. Então deixa o Espírito Santo guiar você. Para com essa coisa de que eu sei, eu posso, eu faço, eu sou assim mesmo. Eita Deus! Talvez você precise ler um pouquinho aqui e entender que esta era a filosofia de vida de uma igreja chamada Laodiceia. E Jesus disse: você não sabe de nada. Mas nós somos, sabe, aqueles que têm uma condição assim, uma cultura assim. Somos, talvez aqui a igreja, né, mas... E Jesus disse: pois é, com tudo isso, vocês são miseráveis, pobres, cegos, estão nus. É um choque de realidade. Mas é por isso que o Espírito Santo está falando a meu coração e ao seu, para nos levar a uma postura, a uma condição, a uma realidade de vida que seja completamente diferente de tudo aquilo que nós talvez estejamos fazendo que não tem agradado a Deus. Ele está aqui nessa manhã, falando ao meu e ao seu coração. Dê ouvidos ao que o Espírito está dizendo à igreja. Porque você, no final das contas, né, é que é o alvo do Espírito Santo nessa manhã. Eu e você somos esses alvos. Nossa fidelidade, por último, é comprovada quando nos deixamos transformar por sua voz. Acatar, nos deixar guiar e nos deixar transformar. Tudo isso precisa caminhar juntos. No capítulo 5 da carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele vai tratar das obras da carne e do fruto do Espírito Santo. E ele começa a dizer: andai em espírito, e vocês não vão cumprir os desejos da carne de vocês. A inclinação pecaminosa que reside em nós, essa inclinação que sempre procura nos distanciar de Deus, e o que se opõe a isso não é uma resistência humana, não é uma autoafirmação, não são palavras positivas. Não adianta você querer resistir ao pecado e dizer: eu posso, não vou, eu faço, eu sou tal. Não adianta. Essa história de coach pode ser até legal para você colocar lá na empresa, mas o que vale aqui é o poder do Espírito Santo, amigo. Contra o pecado, essas coisas não têm o menor valor. Então deixa isso para outro âmbito. Não traz essas coisas para dentro da igreja, que isso não funciona. Aqui quem está trabalhando é o Espírito Santo para transformar a mim e a você.
E ele começa a dizer: só há um que tem poder de se opor a essa inclinação pecaminosa que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, atuando, e para isso você precisa ser direcionado por Ele, andar nele, ser guiado por Ele, ouvir a voz dEle. É isso que significa andar no Espírito Santo, pela luz da palavra de Deus, compreendendo, discernindo, e fazendo aquilo que é a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo isso, é uma transformação que vai acontecendo, e ele então vai dizer: olha, andar em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E ele vai falar sobre as obras da carne, as imoralidades, a idolatria, as perversões sexuais, todas essas coisas ele vai citar. Agora é interessante, porque os mesmos textos que está dizendo vocês não devem se inclinar à obra da carne, está dizendo vocês têm que frutificar no Espírito. Então não adianta só você pensar: eu sou uma pessoa que me afasta do pecado. Mas cadê o fruto do Espírito na sua vida? Aí o Espírito está trabalhando em nosso caráter e promovendo mudanças, para que você possa viver a vontade de Deus na sua vida. O fruto do Espírito é amor, longanimidade, benignidade, temperança, domínio próprio, fé, mansidão. Ele está arrancando você da força do pecado, da carnalidade, que te mantinha cativo, de uma vida que te distanciava de Deus, envolvido com coisas que não agradavam a Deus. E agora Ele está transformando você e trazendo para uma nova realidade, aonde é revelado o caráter de Cristo em você. E a palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versos 18: e todos nós, com o rosto descoberto, somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor, pelo Espírito. A cada dia, quando você ouve a voz do Espírito Santo na sua vida, você vai sendo transformado. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, um pouquinho depois. Aí é uma pessoa que não te vê há algum tempo, te vê depois de tempos, e diz assim: você está diferente. O que foi que aconteceu com você? Você está mudando. Você está mudando. Aí você pode dizer: é o Espírito de Deus trabalhando na minha vida. Glória a Deus. É o Espírito do Senhor. Estou ouvindo o que Ele tem a dizer a mim. E eu estou permitindo que Ele me transforme a cada dia. Vamos nos colocar em